Oi, eu sou Raquel Saldívia, a palhaça Colibri, da companhia Serafim Teatro, da cidade de Campinas, São Paulo. E esta é a segunda de uma série de 4 videoaulas chamadas A Dinâmica do Clown com o Público Infantil. Esse é um projeto contemplado pelo PROAC 39-2021. Falemos brevemente as questões que tratamos no primeiro vídeo para, nesta segunda fase, aprofundarmos um pouco em alguns aspectos. Na primeira videoaula, chamamos de palhaço ou de clown a um ser humano em uma determinada manifestação de espírito e dissemos que essa manifestação se apresenta como um momento de revelação muito intenso. Falamos também disso como um estado que chamamos de lírico, porque essa manifestação se desenvolve e se sustenta no tempo. Poderíamos dizer que nesse processo surge o que chamamos de presença do palhaço. Em relação a isso, afirmamos que essa presença se resolve em uma composição visual que transmite uma determinada informação através de um figurino. Vamos retomar essa questão da presença para aprofundar um pouco na reflexão de como a presença do clown se manifesta e está presente no palco e com a plateia. Porque associamos essa presença a uma certa vulnerabilidade, mas também, ao mesmo tempo, ao prazer. Então, para mergulhar nestes conceitos, tal como no primeiro vídeo, iniciaremos essa reflexão de um modo um pouco mais abstrato ou filosófico, ou psicológico, se vocês quiserem, desde um estado descrito como existencial, para ir materializando todas essas questões numa figura e em um fazer concretos. Nas palavras de Luiz Otávio Burnier, o clown é a exposição do ridículo e das fraquezas de cada um. Cada clown é um tipo pessoal e único. Não existem dois palhaços iguais. O clown não representa um personagem externo a si mesmo. Ele experimenta uma abertura contínua, uma ampliação ou uma dilatação dos aspectos ingênuos, puros e humanos de seu próprio ser. A presença surge na consciência que ele adquire de si mesmo através de reconhecer-se no mundo. Ou seja, o contraste que se produz no sentir esses aspectos próprios e internos no mundo faz surgir uma presença consciente que, ao mesmo tempo em que se revela, fica exposta e, em um certo sentido, vulnerável aos embates do ambiente. Porque o ambiente, o mundo em volta dele, não vivencia nessa sua experiência, sino que está, digamos, em uma outra frequência. O desafio do clown aqui é sempre transcender essa vulnerabilidade, desmanchando na entrega de si mesmo no jogo essa barreira do mundo. A vulnerabilidade radica, sem dúvida, em que dentro dele há uma presença consciente, diferenciando-se da presença cotidiana e habitual, uma presença particular de cada um que atrai e que, quando surge, magnetiza o espaço em volta, chamando a atenção para si mesmo. Podemos dizer que o palhaço percebe na manifestação dessa presença um perigoso prazer. O prazer acontece porque, ao atingir esse estado, ele sente o agora, quase um estado meditativo. Aí ele se apaixona e já não quer sair mais desse estado.
De um lado, isso é prazeroso, mas do outro é perigoso, pois nesse estado ele se mostra tal como ele é, ficando exposto e vulnerável aos estímulos e às respostas do mundo cotidiano. A questão fundamental, depois de toda essa descrição existencial, a questão, digamos, vital aqui, é que esse estado existencial, essa experiência interna, essa presença, esse prazer, são utilizados ou colocados em um palco para um fim específico, que é de um espetáculo, um número ou uma performance acontecer. Então, para sustentar e dar uma dimensão temporal a essa figura exposta em cada apresentação em público e não ficar vulnerável ao ponto de perigo de perder o estado, ou seja, de perder o clown, e com isso ser engolido pela plateia, ou seja, para surfar na cresta dessa onda é fundamental a atenção do ator, digamos, da consciência técnica que está por trás do palhaço, para poder sustentar e guiar esse estado para um fim determinado, que neste caso seria a apresentação ante um público. Mas com certeza, como já dissemos também, isso é uma experiência única em cada apresentação. A seguinte questão seria: quais são os matizes ou as variações necessárias nesse estado para encarar os diferentes tipos de públicos e de espaços de apresentação de uma maneira harmoniosa? Embora já tenhamos falado um pouco sobre isso no primeiro vídeo, aprofundaremos aqui um pouco mais. Então, como seriam as nuances no estado do palhaço, no palco, no picadeiro, no espaço alternativo, na rua ou no hospital? Para os palhaços que se apresentam para uma plateia infantil, a primeira ação, independente do espaço, seria a de manifestar na sua atitude e deixar explícito que a sua presença não se identifica com aquela outra, daquele senhor fantasiado de palhaço que vende balões na praça, e sim com a de um ser que poderia ser o símbolo do transporte da alegria e do jogo livre. Como já falamos, achamos muito apropriado adequar cada entrada a cada espaço específico. Nessa revelação inicial, o cuidado deve estar em não causar um susto na criança, para que esta não crie um terror de palhaços. Vamos exemplificar algumas possibilidades energéticas adequadas a cada espaço. Falemos do palhaço no circo e no picadeiro. Neste espaço, existe uma separação física clara entre a plateia e o artista. Essa divisão está demarcada nitidamente pela ribalta, essa muretinha de madeira que forma o círculo do picadeiro e que em tempos antigos escondia as lampadinhas de querosene que iluminavam o espetáculo. Deste modo, fora da iluminação da ribalta, é o espaço do público e dentro dessa iluminação é o picadeiro, ou seja, o espaço do artista. Isso já coloca uma separação clara, específica entre o espetáculo e o espectador, dando uma espécie de proteção ao espectador do que acontece lá dentro do picadeiro. Ou seja, no picadeiro os limites são claros e cada um tem seu lugar especificamente delimitado. Com essa marcação, e também com as distâncias entre o público e o artista, que nos circos são amplas, o palhaço pode realizar uma entrada muito mais dinâmica ou energética ou, se quiser, extravagante, porque o público se sente em segurança. E o que acontece no picadeiro, fica no picadeiro. Então, as crianças
não sentem medo, sim? E conseguem se divertir e até participar desde seu lugar de espectadores. No palco italiano, igual que no circo, há uma plateia com poltronas para o público e um palco, geralmente numa altura distinta, diferente para o espetáculo, que separa nitidamente também o espectador do artista. Estas condições que geram a separação física, além de todos os recursos técnicos, de isolamento do som externo e de iluminação e sonorização, ajudam e dirigem a concentração do espectador ao palco, criando uma certa segurança da criança. Ou seja, ela se sente segura, porque ela está como observadora, maiormente do lado de alguém que a protege, um adulto, e bem separada do que está acontecendo lá nas tábuas. Por isso, aqui também poderíamos arriscar uma entrada bem dinâmica e até um pouco estrondosa, sem medo de alguém se apavorar, brincando e aproveitando os recursos do espaço que levam a focalizar a vista do público no palco. Mas quando falamos de espaço alternativo, que pode ser uma quadra, uma praça de alimentação ou algum outro espaço afim, geralmente aí já não temos a ribalta e não há também um espaço em diferente nível de altura para o artista. Ou seja, o espaço entre o artista e o público não tem limites demarcados tão claramente e o público está, de fato, bem mais perto do artista. Por isso, mesmo que exista o lugar do espaço cênico e da plateia demarcados, o assistente ao espetáculo está bem mais vulnerável e então é normal que a criança até sinta uma pequena insegurança ante a figura do palhaço. Por isso, neste tipo de espaço, deveríamos fazer entradas não tão explosivas e sim um pouco mais suaves, para não assustar as crianças e perder a plateia. Em caso de que alguém se assuste, um bom recurso seria sair correndo também, porque o palhaço também levou um grande susto pela reação da criança assustada, e assim tentar repetir a entrada, mas desta vez de uma maneira um pouco mais tímida, para acostumar a plateia à sua figura extravagante. O espaço da rua. Quando falamos da rua, falamos de um espaço no qual não há limites físicos, nem claros, nem demarcados ou combinados com o público. A rua é completamente o lugar do cotidiano, o lugar de passo de inúmeras pessoas, cada uma delas no seu próprio caminho, e o palhaço, com esse estado extra cotidiano que o define e rompe aí nesse lugar, evidentemente, nem preparado nem disposto para recebê-lo. Por essa qualidade energética do espaço e para conseguir chamar a atenção para si mesmo, a entrada neste espaço deveria ser bem mais invasora e explosiva e, em princípio, não se involucrar com o público, mas também não ignorar o público. A rua tem uma infinidade de estímulos que não podem ser previstos e que podem surgir de qualquer parte, a qualquer momento, e que complicam, digamos, a existência de qualquer artista. Mas, embora possa parecer primeiramente como uma complicação, esse é um riquíssimo espaço provocador de gags e de improvisos. Porém, sempre deveríamos ficar atentos, porque se deixarmos estes estímulos tomar em conta, acabaríamos perdendo o espetáculo ou transformando ele numa intervenção que a afastaria da proposta inicial. Falemos finalmente de um outro espaço, bem diferente, que é o espaço do hospital. Quando falamos de hospital, falamos de um local super delicado,
onde qualquer interferência demasiado efusiva poderia alterar o paciente que está numa cama ou numa maca recebendo cuidados ou um tratamento médico. Neste cenário, a nossa interferência deveria ser muito delicada e cuidadosa, com pequenos estímulos e gags ou jogos que convidem o paciente a participar sem se involucrar nem alterar. E se percebermos que o paciente não quer ou que tem medo, a ação adequada seria sair muito devagar. Passemos à nossa seguinte pergunta. Deixando fora esta última opção, ou seja, a do hospital, mas considerando todas as outras casos possíveis que acabamos de falar de plateias, como seria utilizar a abordagem da plateia como técnica dentro do espetáculo? Quando falamos de abordagem do público, neste caso do público infantil, devemos considerar o espaço e o tipo de público. Como já vimos, primeiro deveríamos considerar o lugar onde será desenvolvida a nossa proposta, se for um picadeiro, um palco, uma praça pública, a rua, uma quadra de escola, para medir a intensidade energética da intervenção. Mas também devemos considerar o público, para entrar em certo diálogo indireto com eles, sentir o tipo de resposta que estamos tendo e assim resolver como seria uma abordagem que coloque o público como participativo da proposta e não como invasivo. Por isso, deveríamos considerar, em um exame visual durante a apresentação, o tipo do público, mas não só no sentido de faixa etária e grupos que falamos no outro dia, sino também em um sentido qualitativo, ou seja, esse público é mais ou é menos participativo? É um público apático? É silencioso? É muito novo? É adolescente? Alguns profissionais costumam utilizar esta ferramenta de romper no espaço da plateia, e isso é muito bom. Só devemos ter consciência de que isso pode levar a muitas consequências, pois o clown está fora do seu espaço e invadindo o espaço do público. Assim, quem está na plateia poderia se sentir protegido e com direitos e até poderia agredir ou reagir mal, para aparecer entre seus colegas e achar graça com isso ou querer ter um certo domínio do espaço. Só que com isso acontece que o espetáculo cai. Aí devemos ficar cientes para controlar essas nuances. Sem dúvida, é uma escolha perigosa, mas muito rica também. Dentro do jogo cênico com a plateia, devemos respeitar cada espaço e conseguir que essa plateia se involucre no jogo desde seu lugar como espectador. Um exemplo de jogo que brinca com o público, mas respeita cada espaço, seria: o palhaço promete fazer uma grandiosa proeza, mas para realizá-la pede o poder das palavras mágicas faladas pelo público, que tem que dizer ao uníssono na conta de 3. Aí ele revela essas palavras mágicas e como pronunciá-las. Se prepara para a proeza e solicita à plateia que, ao contar 3, as pronunciem todos juntos. Na primeira tentativa, ele não consegue. As palavras devem ser pronunciadas mais altas. Pede isso e se dispõe de novo para fazer, mas não funciona. Entra em desespero. Pede mais uma vez que digam as palavras mágicas bem altas, colocando muita mais intenção para a proeza acontecer. Desta vez, a proeza dá certo, acontece, as palavras mágicas funcionam. Aí o festejo e a alegria tomam conta da cena.
Com esse tipo de jogo, conseguimos involucrar o espectador na proposta e brincar com isso, mas cada um no seu lugar como artista e como espectador. A próxima pergunta seria: abordar a plateia e invadir o espaço é a mesma coisa? O que significa o conceito de invasão em relação ao clown e ao seu espaço? Os conceitos de invasão e o conceito de abordagem da plateia são conceitos diferentes. Acabamos de desenvolver o que seria abordar a plateia. Ingressemos agora no conceito de invasão. Para o clown se destacar num espaço e conseguir cativar o espectador, um sentimento interno deve acompanhá-lo na sua performance. Ele deve sentir que ele é de fora e que ele faz uma invasão no espaço para tomar forças e se posicionar nele, mostrando assim uma espécie de domínio do local que receberá sua proposta de encenação. Dependendo do tipo do local, essa invasão poderia ser mais enérgica ou delicada, mas sempre seria com uma intenção de eu estou aqui. O objetivo seria criar nesse espaço o seu próprio ambiente, em que irá a desenvolver e mostrar as suas proezas e fracassos, e no qual também conseguirá desfrutar e se divertir com elas, se mostrando e compartilhando com o espectador o que ele é, como ele é, a sua humanidade mais recôndita, num alto sentido de generosidade, de doação. Falemos agora do tempo cênico. O tempo cênico, em geral, é aquele tempo subjetivo em que o artista permanece presente durante a cena, agindo no palco em modo ativo ou passivo. É aquele tempo preenchido pela presença do artista, enquanto ele está em seu fazer. O que seria o tempo cênico do palhaço? Existe uma fórmula para determinar o tempo cênico de cada clown? Quando falamos de tempo cênico do palhaço, cada palhaço tem a sua própria personalidade. E com isso, o tempo natural de cada um na gag, na fala ou na ação é diferente. No palhaço, o tempo cênico se funde com o tempo cômico. Esse tempo de agir e de reagir física ou verbalmente é único em cada clown e deve ser respeitado ao máximo, pois é ali onde cada clown achará o seu tempo cômico natural, que será o diamante precioso a ser esculpido por cada um. Esse tempo cênico ou esse tempo cômico, quando é achado, sempre é o tempo natural e também marcará uma ferramenta da presença cênica do palhaço, a qual deve ser considerada em qualquer criação de performance, cena, número, pois ali é onde se apoiam as gags, sketches cômicos desse clown específico. Neste marco, sim, que considera a essência do palhaço como o motor do trabalho em cena. O que significa a expressão ter o ator como espectador ou como testemunha? Disso já fomos falando no vídeo anterior e neste também. Cada figura representativa de uma proposta cênica tem por trás um ator. E esse ator deve funcionar como uma espécie de testemunha consciente que se coloca numa torre de observação ou de controle para produzir a cena e ser consciente do ambiente. O palhaço tem a permissão de ser o que ele é e se entregar ao jogo
e fazer o que quiser. Mas para isso não sair da linha de encenação proposta e virar um caos, tem que haver um observador, um tipo espectador interno que possa ver e sentir o que está realmente acontecendo com o palhaço, com seu espaço, com a sua performance e com a plateia e como esta reage às suas propostas. E é claro que isso não é uma tarefa fácil. Por isso que vemos muitas vezes o clown extrapolar os limites e assim perder o que tanto trabalho levou a conquistar, a sua plateia. E, literalmente, cair num vazio onde perdeu o palhaço e entrou o ator em cena para tentar resolver a situação. Por isso, cada um de nós, como palhaços, deveria ter o nosso espectador pessoal detrás da orelha no controle, para perceber quando parar ou quando sair, para não quebrar a continuidade e a unidade da peça. Bom, chegamos até aqui e no próximo vídeo continuaremos estas reflexões sobre o nosso fazer em cena. Agradecemos muito ao PROAC por ter nos dado essa oportunidade de reflexão e muito obrigada a todos vocês. Até breve.